Vamos lá, então. Vamos dar continuidade à programação, então, dessa manhã e vou apresentar já direto a mesa redonda 4 com o tema AIR para permissionárias, novas exigências para atender às demandas do setor. E como moderador desta mesa, eu convido ao palco o senhor Luciano Esteves, coordenador do subcomitê de permissionários da REMESP e também supervisor da Toledo do Brasil. Bem-vindo, Luciano. Já apresentando, o Luciano é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 15 anos de experiência em metrologia de massa e qualidade. Há 11 anos atuando na área de gestão de equipes e serviços e atualmente exerce a função de supervisor de laboratório de calibração, no qual é acreditado pelo SEGEP, na Toledo do Brasil. E é também membro do Conselho Fiscal da REMESP. Bem-vindo, Luciano. E para compor essa mesa, como primeiro debatedor, eu convido ao palco o senhor José Antônio Espigado, diretor da Calibratec. Bem-vindo, senhor José, já o apresentando. Ele é diretor e fundador da Calibratec desde 1983. É responsável pelo processo de implantação dos processos de acreditação junto ao Inmetro, ISO 17025 e da norma NBR 9001. Possui carreira desenvolvida na área técnica de manutenção e calibração dimensional e atua na área técnica de força e massa. Muito bem-vindo. E como segundo debatedor, eu convido ao palco o senhor Felipe Batista Garcia Ferreira, chefe da DICOL de Controle Legal de Instrumentos de Medição da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro. Felipe possui formação e especialização nas áreas de metrologia, gestão e produção industrial. Trabalha há 9 anos no Inmetro, todos dedicados à metrologia legal. Bem-vindo, Felipe, novamente. E como terceiro debatedor, eu convido ao palco o senhor Marcelo Luiz Figueiredo Moraes, chefe da Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica de MEL e Metro. Novamente apresentando o Marcelo, ele é graduado em Matemática e mestre em Metrologia e Qualidade pelo Inmetro. Servidor há 19 anos no Inmetro, exerceu atividades técnicas ligadas ao controle metrológico legal de instrumentos de medição de massa, atuou como chefe das áreas de gestão técnica, controle legal de instrumentos de medição, massa e volume. É instrutor e conteudista em ações de capacitação em metrologia legal voltadas à RBMLQI e outros institutos nacionais de metrologia. É representante da Diretoria de Metrologia Legal na Comissão de Metrologia do Mercosul, a SAIN do Brasil, na OIML. Bom, e como quarto debatedor, eu convido ao palco o senhor Adalto Pereira Barbosa, diretor da SPAL. Bem-vindo. Adalto, há 32 anos, atua na área do setor industrial e na área de calibração. Foi projetista de equipamentos de pesagem e atualmente é proprietário da empresa Estigos Balança, que atua no mercado há 16 anos, onde realiza reparos de equipamentos, instalação de software, fabricação de etiquetas para rotulagem e consultoria para supermercadistas. Como quinto e último debatedor, eu convido ao palco o senhor José Paulo Marim, gerente comercial da Balanças Navarro. José Paulo nasceu em São Paulo em 12 de fevereiro de 1966
Está no negócio de balanças desde os 16 anos nas Balanças Navarro. É formado em História e Ciências Contábeis pela USP. Fez parte do Comitê Técnico CP10 do Inmetro e da ISWM, International Society of Weighting and Measurement. É ex-presidente da Associação das Oficinas de Balanças de São Paulo e vice-presidente de permissionárias da Abrafem. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu passo a palavra ao moderador Luciano para abrir as apresentações. Bom dia a todos. Novamente, obrigado pela presença de todo mundo, né? A gente tinha falado no primeiro painel de declaração de conformidade. Para a gente, né, Remesp e também Toledo, é uma honra participar desse evento. Esse evento, ele começou, ele foi muito forte, ele é muito forte ainda na parte de permissionários, balanças, né? Ele é originado até do Comitê de Metodologia Legal, que ganhou proporções grandiosas nos últimos tempos. E desse comitê a gente foi acompanhando, né? Eu venho acompanhando bastante o crescimento desse comitê. E desse comitê surgiram três, né, Gerson? Quatro subcomitês, né? Da qual eu tive a oportunidade de participar no primeiro, que é de declaração de conformidade, e esse de permissionárias, na qual eu coordeno, né, esse subcomitê dentro do Comitê de Metodologia Legal na Remesp, né? A gente sabe o quanto é difícil para uma permissionária, por exemplo, estar participando, né, de um evento como esse, né? Por isso, desde já agradeço a presença de vocês, debatedores, e também de todos os permissionários que estão no público, né? Agradecer também o pessoal da DIMEL e Metro, né? Esse é um evento, a gente tem poucos minutos, né? Mas é muito grandioso isso, a gente ter esse contato com o pessoal do Inmetro, oportunidade única, né? Não que o pessoal esteja com portas fechadas, a gente sempre tem retornos, e o pessoal são muito, não sei se é a palavra, solícitos, né? Estão sempre disponíveis para a gente, né? E fica o convite aqui também para vocês, tá? De quem for permissionário, quiser participar desse subcomitê, fica de convite, né? Me procurem, ou tem alguns permissionários aqui que já participam, né? Me procurem o pessoal da Remesp também para entrar nesse subgrupo, porque as discussões são muito boas, né? São muito produtivas, tá? Nosso painel, pessoal, ele é um pouco limitado na parte do tempo, né? Então a gente vai fazer da seguinte forma: o Marcelinho ele trouxe uma pequena apresentação para a gente iniciar a discussão, mas só para colocar todo mundo no mesmo parâmetro, né? A gente tinha uma portaria número 65 de 2015. Né? Essa portaria, recentemente, ela foi revisada, né? Mas o conteúdo permanece o mesmo, que hoje é a 457 de 2021. E nesse momento está ocorrendo a análise do impacto regulatório dessa portaria. Então, tá quente o assunto, né, Marcelo? Tá quente o assunto. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente ver o que possivelmente vem por aí e também se atualizar, né? Passo a palavra aqui para o Marcelo para fazer a parte da apresentação. Obrigado, Luciano. Vou ficar de pé. Então, pessoal, vou tentar até abreviar o tempo e sintetizar um pouquinho o que a gente vem falar, mas voltamos àquela ideia, àquela história do modelo regulatório, né? A diretrizes e estratégias, liberdade econômica. Então, onde a gente vem chegar com isso? Né? O Inmetro precisa, a metodologia legal precisa se reposicionar, precisa rever conceitos, processos para aumentar o foco na supervisão, né? Aumentar a capilaridade, todos os assuntos que a gente vem conversando ao longo desses 2 dias, quase 2 dias aqui.
E na agenda regulatória, né, quando nós fomos montar a agenda regulatória no ano passado, né, tem várias demandas, vocês vão falar de outras aqui, vocês têm outras demandas, cada segmento dentro da metrologia legal tem uma série de demandas por regulamentação, seja elaboração, revisão ou até revogação de regulamentos. Mas o que nós focamos para 2022 e 2023? Quer dizer, na metade, praticamente. Além da consolidação regulatória, que foi o que resultou na portaria 457, né, e nessa celeuma que hoje a gente não sabe mais o número de portaria, né, você pergunta para a gente, eu só sei a velha, a nova a gente não sabe ainda. Mas foi um processo oriundo de um decreto, mas a gente tem também a necessidade de rever as operações de controle metrológico. A gente falou aqui em declaração da conformidade, a gente tem falado de aprovação de modelo e a gente tem também uma parte extremamente importante que é o reparo. E aí onde entra esse trabalho que a gente começou a fazer, não está terminado ainda, né, e precisa concluir ele em conjunto com vocês, todo o mercado, e as oficinas sempre foram um grande desafio, porque são muitas oficinas, está falando de várias empresas de tamanhos diferentes, tipos diferentes, segmentos diferentes, né? Aqui realmente tem uma tendência maior no segmento de pesagem, o que é interessante, que é representativo. Tá? Vocês vão ver que o setor de permissionários ele é predominantemente de pesagem, uma boa parte. Então, é do jogo. Mas a gente tem uma série de outros pontos para tratar. E aí eu volto sempre naquela visão da caixa de ferramentas. Deixa eu passar, senão acabou a apresentação. Ela vai ser quando chega no tchau. Não tem problema. Mas então, a gente já vinha com essa ideia, com essa necessidade de conversar com as oficinas. E por quê? A gente precisa, a gente vem, o reporte que a gente tem, tanto da rede, é um segmento que, eu falei, não sei se tem alguém mexendo lá, ou se... Eu vou ligar para os quietos. Falei? Não foi eu não, hein? Não. Quer passar daí? Não tem problema não. 2005 já que é esse. Vou pôr no início. Olha, técnica de não. Mas então, o senhor vai passar um panorama geral, você já viu uma parte, mas a ideia fundamental desse processo é exatamente ajustar esse processo. A gente está falando de um processo aqui que ele sempre foi conduzido pela rede, pelos IPEMs, mas ele é um processo parte do controle metrológico. Isso é uma coisa que até eu ouço bastante essa pergunta. A oficina faz controle metrológico ou não faz? Então, dentro dessa dinâmica do modelo regulatório, a gente tem a necessidade de sentar e discutir isso de maneira efetiva. Eu vou... desculpa. Não tem problema não. Eu vou pular a ordem para fazer uma linha lógica do que a gente está conversando. O Luciano falou
Aqui, falei, era aqui que eu queria estar. Eu vou avisar ele para passar. Tá bom, mas era aqui que eu queria. Você não falou sobre da portaria 65 de 2015, mas vocês que já estão aqui há muito mais tempo que eu nessa atividade, esse negócio começa em 87. O primeiro regulamento de oficina conosco que eu encontrei é de 87. E esse regulamento ficou em vigor até 2015. De 87 para 2015 mudou muito pouca coisa. Quer dizer, a gente está falando de um regulamento que tem quase 40 anos. Né? E então, tem necessidade de revisão. Por natureza, no regulamento, ele vai estar bom. E a gente agora tem toda essa questão que a gente vem falando, digitalização, modelo regulatório, enfim. Por isso nós começamos esse trabalho. Pode deixar aqui. Só para falar um pouquinho de número, a gente tem, de acordo com os dados do SGI, 3.387 oficinas. Isso em maio desse ano. Se mudou pouca coisa. Aí eu falei para vocês, quase 2.000 são balanças. Claro, balança, você fala, balança do laboratório, balança rodoviária, balança comercial. O regulamento de balança ele tem essa particularidade que ele é um regulamento extremamente amplo em termos de aplicação. E outros que são bem significativos são bomba, esfígio e taxímetro. Né? Quer dizer, já dá um panorama para a gente como está a situação das oficinas. Só que tem uma coisa, isso totaliza, né, esse outros aqui, mais o que eu estou mostrando para vocês aqui, vão totalizar 15 instrumentos. A metrologia legal tem 45 instrumentos regulados. Tem 30 instrumentos que não tem oficina. É um caso que a gente vai analisar. Mas para que eu quero chegar nisso? As alternativas, as ações têm que ser tratadas de acordo com os problemas que se apresentam. E aí, a análise de impacto regulatório, ela tem uma particularidade, uma técnica, que busca tratar o problema regulatório. Então, onde é que a gente volta? Na função da oficina. E como que eu inmetro, o papel do inmetro nessa relação. Né? A gente sempre tem essa discussão. O que eu vou cobrar da oficina? O que a oficina tem que fazer? Como é que faz? Então, a primeira coisa é onde está a oficina. A oficina está no reparo. Isso aqui é meio óbvio, mas é interessante a gente sempre voltar. Né? Ela atua quando você tem uma necessidade de reparo, uma reprovação. Isso é a regra que a gente tem hoje. Né? A regra atual é essa. Então, nós encontramos com isso. O que a gente quer da oficina? Vou pular aqui. A gente quer credibilidade. Sou eu que estou fazendo isso? Não? Está me sabotando? Pode passar então, por favor. Deixa a sua conta aí. Bom, por favor. Aqui é só também, é só demonstração que vocês já conhecem. Talvez alguém que não esteja muito familiarizado, mas a oficina, em via de regra, principalmente falando dos principais instrumentos, né, o instrumento, quando é reparado, ele volta ao mercado. Aí tem esse detalhe aqui, sujeito à verificação metrológica. Ou seja, a oficina é autorizada para fazer a manutenção, basicamente, assim, para retirar o lacre do inmetro, né, que demonstra que aquele instrumento está inviolado, você tem autorização para tirar o lacre e colocar o selo. Via de regra, assim que colocado em uso, não tem uma data fixa, o instrumento tem que ser submetido a uma verificação, que é a verificação após reparo. E aí a gente tem esse cenário aqui, hoje, mas eu já vou explicar essa diferença. Nos últimos 5, 6 anos, 2018 até meados de 2022, nós identificamos coisa de 5 milhões de reparos de todos os instrumentos, tá? Não é de balanço, de tudo. E identificamos menos de 300 mil verificações após reparo. Agora, um detalhe, que é importante. Isso aqui não contabiliza as verificações subsequentes. O instrumento é verificado anualmente.
Então, quando você tem virada de exercício, os colegas da rede podem confirmar, isso acaba entrando como verificação periódica. Então, naturalmente, esse número é maior. Mas é interessante indicar que a gente tem o impacto desse número, ele é interessante para mostrar que a gente tem uma discrepância, mesmo que não seja de 6%, né? Não seja só 6% do instrumento verificado após o reparo, a gente tem uma discrepância grande. Então, vamos tratar aqui. Qual é o nosso problema regulatório? O que a gente tem que resolver? Aí eu tenho uma deficiência, de maneira bem tecnicamente falando, em termos de análise de impacto regulatório, eu tenho uma deficiência no meu controle metrológico. Quando o instrumento é manutenido, eu não tenho controle adequado. E a gente faz uma análise das causas e das consequências disso. Tá? Então, principais causas que nós identificamos: recurso, né? Para reparo em tempo hábil. O IBEM faz a verificação, reparo não, perdão, para verificação. A gente faz a verificação. Agora, quanto tempo isso leva? Isso é perigoso? Não é? Então, nós temos que responder isso. Né? O regulamento é antigo. Requisitos são dos anos 80, mudou pouco. Né? Está falando de um continente chamado Brasil. Isso aqui não é exatamente um país, as dimensões são continentais. Então a gente fez esse levantamento de todo o cenário, né, para identificar onde a gente está, e vocês conhecem talvez mais problemas, talvez estejam sentindo falta de algum problema aqui, e o que isso gera, né? A causa, quais são os resultados disso? Duplicação de custo, né, multiplicidade de custo para das verificações, falta de clareza, como eu falei, da responsabilidade da oficina, porque a oficina faz a manutenção, depois o IMETRO vai lá e faz o ensaio, reprova, ou apoia que aprova, ou você duplica ou você cria um problema. Acho que vocês conhecem isso muito mais até do que eu. Mas a gente identificou uma série de problemas no campo. O instrumento pode não estar confiável, né? Se eu não tenho uma exigência da oficina, se eu não tenho controle do que ela faz, eu não sei o que eu quero que ela faça, e aí entra na falta de clareza dos requisitos, a gente não tem confiança. E metrologia legal, principalmente, nada mais é do que confiança. O trabalho aqui é confiabilidade metrológica. A gente busca a confiabilidade metrológica. E aí você tem desequilíbrio no mercado, você aumenta o risco de fraude, né? Naturalmente, dependendo do instrumento, isso acaba acontecendo. Então, para que eu coloco isso? Para mostrar que a gente identificou que a oficina, o reparador, é um ente extremamente importante. E um dos pilares estratégicos, todo mundo talvez fale ali, mas para acelerar o tempo, um dos pilares estratégicos é o uso da iniciativa privada. É o uso de entes privados também participando de alguma forma do controle metrológico. Então, quando isso vem para a gente, essa necessidade, a gente vai pensar, peraí, tem 3 mil pessoas trabalhando já nisso. Não sei se precisa colocar mais agente privado nesse controle. O que a gente precisa fazer? É organizar essa atuação. Então, pode passar a próxima. Qual é a nossa grande preocupação hoje e aonde a gente vai avançar? O objetivo do controle é esse, do regulamento, né, e do trabalho de oficinas é esse. É aumentar a credibilidade desses instrumentos, quando eles são reparados. Eles têm que ser reparados, dependendo do tipo, várias vezes, né, e aí é onde a gente vai ter várias conversas a respeito. Mas buscar respeitar as características de cada setor. Aqui hoje de manhã, na declaração da conformidade, a gente ouviu isso. Você tem a balança do laboratório, tem a balança no campo, tem a balança na indústria, tem a comercial, tem a bomba de combustível, o taxímetro, né, e tudo mais. Ter uma regra básica, beleza. Agora, as regras específicas têm que ser específicas para cada área. Não dá para trabalhar de maneira tão... você determinar que todo mundo vai seguir o mesmo caminho, que às vezes não se adapta à área. Então, a gente está buscando essas alternativas. Otimizar os recursos. Olha só, eu estou falando aqui de setores, vários setores, mas estou falando de empresas que são credenciadas pelo IMETRO, são autorizadas pelo IMETRO. Eu tenho que acreditar, vou usar esse termo que já
consagrada a acreditação, ela tem que acreditar que vocês fazem um bom trabalho. Então, quando falo eu e método e bem, a gente tem que identificar as melhores maneiras de supervisionar vocês. E vocês fazerem o trabalho que vocês estão fazendo no campo. Evitar a duplicidade. Eventualmente pode precisar dessa duplicidade? Eventualmente pode, mas só quando ela for necessária. E aí, a gente tem foco na supervisão, otimização de recursos. Isso vai, adaptação ao modelo regulatório. Agora, tem alguns aspectos que são importantes. Qualificação, eu falei, se eu vou acreditar em vocês, vocês têm que estar qualificados para isso. E definição de responsabilidade. São dois aspectos extremamente importantes. Por quê? Quando perguntam para a gente qual a qualificação, e tanto a oficina quanto os IPENs têm essa dificuldade de entender, porque as regras não são claras. Poxa, eu vou cobrar que ele tenha o treinamento do fabricante. Vamos lá, gente. Eu fiquei anos na área técnica, hoje não é gestão, mas sou da área técnica. Em balança, eu não sei adiantar balança, quem sabe são vocês. Eu não sei fazer balança, quem sabe são os fabricantes. Não sei fazer esfigma nem taxímetro. Não é nosso negócio. O que a gente sabe é a regulamentação. A gente sabe, são os ensaios, é analisar os requisitos. Isso a gente sabe fazer, é o que a gente tem que cobrar de quem se propõe a estar no campo, mexendo lá no instrumento que a gente verificou. Então, qual é o sarrafo, vamos dizer assim? A oficina tem que entregar de maneira confiável, de maneira que eu consiga supervisionar a oficina, o mesmo que o IPEM entregou. O IPEM fez a verificação. Você foi lá, tirou aquele lacre, colocou o seu, eu vou ter confiança naquilo. Então, na hora de cobrar a qualificação, eu não vou querer saber se a oficina sabe consertar uma balança, por exemplo, uma bomba. Eu tenho que saber se ele sabe colocar ela em funcionamento de acordo com o regulamento daquele estado. Aí você vai perguntar, então a oficina tem que ter conhecimento do regulamento? Necessariamente. Necessariamente. Isso é um processo, tá? Estou falando que vai ter que ser amanhã. Mas o entendimento que nós temos aqui, isso para mim é muito claro, é que a oficina tem que entender, por causa de balança de 236, pelo menos até dezembro, depois virar 176, 157, valeu. Então, tem que entender isso aí. É o negócio da oficina na hora de credenciar. A oficina na hora de credenciar para atuar como uma parte do controle meteorológico. E aí, como vai ser o seguinte, o instrumento vai ter verificação após reparo, ele não vai ter, como é que vai ser isso? Ainda não sabemos. Vamos discutir isso de maneira conjunta. Essa discussão não vai ser travada dentro do IMETO, pela DIMETO. Essa discussão vai ser travada nesse cenário e num cenário cada vez maior. Isso é uma coisa de comunidade. Claro, a gente vai ter que separar isso de alguma maneira para que seja, todos tenham voz, né? A gente vai ter que organizar isso depois, de acordo com os segmentos, a gente tem, está trabalhando em cima disso, nas áreas de atuação. Talvez na área de balança, eu estou vendo que não vai ser nem, por exemplo, uma oficina de balança, porque a situação da balança do laboratório é diferente da situação da balança do posto de pesagem lá no agronegócio. Então, a gente tem que respeitar essas particularidades, são cenários diferentes. Então, a gente vai ter que ter essas discussões e definir, claro, uma base, dentro de uma base já resolvida, essa parte. Responsabilidade. Eu já até comentei com os colegas, se eu pego uma fraude numa bomba, essa bomba passou por manutenção, isso é a minha opinião pessoal. Tá? Eu vou levar para a discussão com vocês. Mas se eu encontrei uma fraude e eu tenho um selinho de reparado de alguém lá, o Felipe fez a manutenção, eu já sei que eu não estou fraude. Não quero saber mais se ele botou o lacre dele, botou a marquinha dele. É dele que eu vou cobrar. Claro, o dono do posto, por exemplo, também vai ter o seu quinhão de responsabilidade. Mas se alguém tirou o meu lacre, agora, se o Felipe vai fazer essa manutenção e identifica uma fraude, cabe a ele tirar aquela fraude e sair de perto da bomba. Sair de perto da balança. Não estou dizendo que ele não vai multar, ele não é fiscal. Mas ele olha, opa, eu não posso mais mexer aqui. Porque se eu mexer, eu virei dono. Isso não tem como ser diferente. A gente vai trabalhar da parte legal, dentro dos requisitos, para ajustar isso.
com vocês. Mas essas questões de responsabilidade também são fundamentais, né? Enfim, e aí a gente vai, ao longo do finalzinho desse ano e do próximo ano, passa, por favor, por aí no tempo que tem. A gente vai trabalhar, vai seguir trabalhando com vocês aí mesmo, né? Para dar sequência. Então, eu coloquei isso aqui só para dar uma noção para vocês que a coisa não é imediata e ela também não é tão rápida. Você está vendo que a oficina é um desafio complexo. Nós fizemos já um trabalho de análise de dados, identificação de alternativas, seguindo até uma linha que a gente tem que seguir por decreto, né, da análise de impacto regulatório, e isso deve ir à consulta ainda esse ano. A gente vai verificar ainda o tempo dessa consulta pública, porque também fazer uma consulta pública, por exemplo, dia 15 e 20 de dezembro, 10 de dezembro, de 30 dias é um pouco maldade, né? Então, a gente vai ver o tempo disso, para que seja um tempo adequado para todo mundo poder se manifestar também. E, só que é importante, não vai ser regulamento daqui. A consulta pública vai identificar os dados, o cenário que eu tenho de problema, quais são as alternativas que nós vamos adotar. Dessas alternativas, a gente vai entrar, né, na discussão de requisitos para cada segmento. Aí sim, a gente vai fazer um trabalho ao longo de 2023 de identificação disso. Terminou? Vamos ver se vai terminar. A ideia também é ir começar a fazer projetos, pilotos, estudos. A gente está falando de uma mudança no modelo. Aí sim, isso é a mudança no modelo regulatório. Então, como é que vai ser isso? E vamos perguntar provavelmente. Como é que vai ser o pagamento? Como é que vai ser a atuação da rede? Como é que vai ser a atuação do inverno? A gente vai ter que pensar nisso tudo. Vai ter que ter uma atuação. Só que isso vai ser de acordo com cada caso. Vai ter caso que você vai poder dispensar de uma verificação? Talvez tenha. Vai ter caso que você vai dispensar até a oficina? Talvez tenha também. Tem casos, estudantes como, por exemplo, ventilômetro. Ventilômetro não vai para campo com o seu reparado, ele tem que passar pela verificação. É muito menos importante eu ter controle daquela oficina de ventilômetro, porque ela não atua no controle meteorológico. Não tem atuação nenhuma, ela faz a manutenção, entrega para o IPEM, o IPEM vai lá e faz a verificação. Outros instrumentos também acontecem. Balança rodoviária, dinâmica, por exemplo. Então, a gente vai fazendo essa análise em conjunto, segmentada, e vai, eventualmente, até a regra vão mudar aos poucos. Tudo com transição, tudo combinado. Isso aqui é importante vocês fiquem calma agora. Os pilares, como eu falei, qualificação da oficina e responsabilização são fundamentais. São premissas, se a gente não tiver isso, a gente não consegue fazer o trabalho. Claro, as regras hoje não estão adequadas, a gente sabe disso, está trabalhando com essa mudança, e a ideia é que tenha regras aí mais claras para todo mundo, né, e execuíveis, com tempo de adequação, isso tudo vai ser acordado. Né, mas esse é o panorama geral que foi feito aqui. Eu estourei um pouquinho o tempo, Luciano, desculpa, mas a ideia é essa. Tem muito trabalho pela frente ainda, gente. Isso aí é que, na verdade, quando a gente fala em modelo regulatório, isso é o modelo regulatório. Isso aqui não muda, assim, muda, mas não dispensa a atuação de gente nenhum. Fabricante importante, o IPEM importantíssimo, a de mel importante, todo mundo vai ter que trabalhar aqui e muito para fazer esse negócio funcionar e esse processo rodar de maneira mais adequada. Tá? Era isso, pessoal. Obrigado, senhor. Obrigado, Marcelo, pelas informações, pelos esclarecimentos. Né? Eu, particularmente, eu acho que também o pessoal de permissionários fica muito feliz quando a gente ouve falar de qualificação do pessoal. Né? Muitas vezes, dentro ali daqueles quase 2 mil oficinas, né, para balança, a gente vai falar assim, 1.900 e algumas oficinas, a gente sabe que assim, algumas não trabalham de forma séria, né, e falta essa qualificação, falta esse conhecimento meteorológico. Né? Muitas vezes sabe reparar, mas e o conhecimento meteorológico? Como é que fica? Né? Você pegar uma balança, o que você pode fazer com ela no reparo? Você pode mudar no equipamento? Né? Então, a gente percebe que tem um pouco dessa deficiência
né? E algumas oficinas não respeitam, às vezes, o regulamento do equipamento, né? Então, não se atenta à portaria do equipamento, né? E acaba fazendo um conserto que depois vai a alguma oficina permissionária séria, vê aquilo e se assusta, né? E aí fica aquela, aí mexo ou não mexo, né? Então, essa parte de qualificação eu acho que é muito importante, principalmente conhecimento das portarias, né? E dos regulamentos. Vou passar a palavra agora para o pessoal, os permissionários, seguindo a ordem, por ordem alfabética, vou chamar o Adalto para dar a opinião dele com relação a esse assunto. Oi. Boa tarde a todos, né? Eu estou aqui representando os permissionários, né? Espero que eu represente todos. Eu sei que a gente não tem uma vida fácil, né? Como eu falei, eu trabalho há 32 anos com balanças e minha vida não foi fácil, né? A gente imagina, o cara trabalha 30 anos com balança, ele é rico, né? Não é nada disso. A gente trabalha com balança porque eu amo balanças, né? Comecei com balanças bem pequeno. No dia que eu entrei para uma empresa de balança, eu me apaixonei. E hoje até aqui estou. E não pretendo largar. É uma coisa que eu pretendo passar para o meu filho e a gente vai dando continuidade, né? Eu estou achando muito proveitosa essa reunião hoje, que a gente vai ficar mais junto com o pessoal do IMET. Porque não é fácil. A gente tem que lidar com funcionários, clientes, as balanças, os donos das balanças, né? Que não é fácil, então a gente tem mais dificuldade. E, tirando tudo isso, ainda tem o IMET que vem fiscalizar a gente, né? Imagino que todo mundo fica apavorado quando chega o IMET lá na nossa oficina, né? Eu tenho essa preocupação. Então, sempre procuro trabalhar de modo adequado, transmitir confiabilidade. E eu acho isso muito importante, a confiabilidade que o empenho transmite para a gente quando a gente troca o selinho dela, o lacre dela. Ela vai lá, regulamenta a balança, está pesando ok, a gente faz uma manutenção, troca o lacre e ela vai talvez voltar lá depois de um ano. E durante esse ano, a responsabilidade acaba sendo do técnico, fora todo o processo que ele tem, né, de dirigir o carro, de chegar até o cliente, de todo o âmbito de trabalho dele. Então, eu fico imaginando assim, os problemas que eu passo no dia a dia são problemas, às vezes, lacre, né? Nós temos os lacres hoje são de plástico, antigamente quando eu comecei era de chumbo. Os lacres de plástico hoje são envolvidos com arame, então com o tempo pode enferrujar, pode se soltar, a balança pode ficar sem lacre, e quem é o responsável por isso, né? É o estabelecimento, é a permissionária. A gente fica naquele, se a gente se isenta disso, a gente perde o cliente, né? Todo mundo deve passar por isso. Eu já passei, todo mundo deve passar. Então a gente fica imaginando se o lacre realmente é necessário e ele consegue efetuar o trabalho dele, que é de não deixar uma pessoa, um terceiro, que não é homologado pelo IPEM, abrir a balança e mudar o peso dela. E quando sai o lacre, o que acontece, são multas muito pesadas, né? A gente fica naquilo, paga o cliente, paga o balanceiro para perder o cliente, né? A gente tem essa preocupação, todos aqui devem ter. Em relação ao selo, né? Antigamente a gente não usava selo reparado. Eu entendo que hoje é muito importante. Então só tem uma crítica com relação ao reparado. Que a gente vai reparar uma balança nova e a gente tira o lacre e depois coloca bem na frente, que é para o usuário, o cliente final, identificar que aquele equipamento foi reparado por uma empresa homologada. Só que o nome reparado às vezes cria um impacto ali, né? A pessoa olha reparar, puxa, o negócio não presta mais, está reparado, né? Ali ficaria uma crítica para a gente tentar uma outra palavra. Tá, oi, microfone? A gente tem que dar uma outra palavra, porque às vezes a gente tem que ficar explicando para o cliente qual o significado daquele reparado. Eu achava isso um ponto importante. Outro ponto importante.
Então a gente fica impactado nisso. Então quando a gente manda um técnico para a rua, quando eu mando um técnico para a rua, eu me preocupo com tudo isso. E ele lacrar, se o nosso lacre a gente manda fazer, né, nem sempre todos devem ter a mesma qualidade, os fabricantes de lacre. Eu já tive problema com alguns, o IPEM puxa, ele sai, toca lá mais uma multa, né? E a gente fica trocando. Recentemente troquei de novo o fabricante de lacre, porque o meu estava dando alguns problemas. Então a gente fica nisso, fica preocupado. E a gente acaba não tendo voz para quem a gente recorrer. Puxa, o meu lacre que estava com problemas, ele saiu e aconteceu tudo isso. Mas a balança estava correta. É justo a gente pagar uma multa? Fica no ar essa questão. Então a gente passa por isso. Tá bom o som do microfone, tá todo mundo escutando, né? Espero que eu esteja representando todos vocês aí que devem passar as mesmas coisas que eu passo. É muito difícil lidar com balança. Realmente tem que amar, tem que gostar. Fazer porque gosta mesmo. Com relação àquela palestra que a gente teve minutos atrás sobre as nuvens, puxa, me deixou espantado. Porque realmente ia resolver todos os nossos problemas. Lacre, arame enferrujado, o selo, a chapinha de identificação também é muito importante. Porque eu já era um adesivo. E ela está bem numa parte do equipamento onde suja, onde as pessoas passam pano para limpar. E ali não dura muito mesmo. Né? Ali acaba saindo. Ali era uma coisa que poderíamos melhorar. Uma proteção melhor, ou colocar num lugar mais adequado que não pega essa sujeira. Para mim, resolvemos escolher o pior lugar para colocar ela. É bem na parte onde suja, onde tem que limpar. Extraviou, pronto, a gente já consegue mais fazer manutenção do equipamento. A gente já não sabe se o equipamento é roubado, porque ali é uma parte muito importante. Né? Ali estamos considerando como se fosse um chassi. Então, se alguém furta um equipamento e ele está roubado, quando o IPEM vai fazer a verificação, eu acho que ele tem esse controle para saber se o equipamento é roubado ou não. Desde que o antigo dono que foi furtado faça a notificação do IPEM. Mas eu nunca tive caso, nunca aconteceu comigo, não sei se aconteceu com outros aqui, de o IPEM conseguir resgatar uma balança que seja furtada. Porque às vezes acontece as oficinas de má-fé, onde a balança entra sem a chapinha, é feita uma nova numeração de série, a balança volta para o mercado e aí já não acontece mais nada. Já acabou o assunto por aí. E aquilo não vai indo, vai ficando outra vez, pronto, aí a balança ficou normal. Então é certo colocar aqueles selinhos ali? Eu não acho legal. Eu acho legal um lugar mais apropriado, menos esteja exposto ao cliente, embaixo do prato, ou algum dispositivo que seja injetado dentro do gabinete, depois colado com uma parafusada com um acrílico para proteger. Seria uma ideia, seria muito interessante. A gente poderia partir com pensamentos assim. Eu acharia muito interessante também a gente ter uma ouvidoria dentro do IPEM, porque a gente não tem voz. Então, quando a gente acontece algum problema, a gente faz uma defesa, manda e depois recebe o papel de indeferido. E a gente acaba se responsabilizando. A minha regional, eu estou na regional de Santo André. Quando acontece algum problema, às vezes eu não tenho esse respaldo. Fico sem voz. Tenho que acatar o que está lá e acabou. Eu acho que deveria ter uma linha de raciocínio aí maior para a gente poder dar ouvidos aos profissionais, porque a gente tem muito problema. Assim, e a gente se aproximar mais. Do mesmo jeito que a gente tenta transmitir a confiança de lacrar uma balança e de esperar um ano para o IPEM for lá e mostrar que está certo, puxa, legal, fiz um trabalho legal, a gente fica feliz. Mas nem sempre é assim. Então, quando acontece uma coisa estranha, a gente mesmo queria ter um lugar, aconteceu isso, fizemos isso, o que podemos fazer? A gente não tem esse respaldo. Eu acho que seria muito interessante a gente partir disso também. Estava até conversando, né, com o gestor da Alfa, né, falando sobre as células de carga lá, e eu tinha pensamentos assim, será que a gente não consegue eliminar o lacre, calibrar a balança por um hard key, seria mais intuitivo? Esse hard key com licença, cada um seria responsável pelo seu, né? Depois dessa aula da nuvem aí, eu acho que minha ideia está ultrapassada já, né? Talvez a gente chegou ano que vem e nem esteja conversando sobre lacre mais, mas acho que a gente poderia partir para isso, né? É isso. É bom que a gente fez essa reunião, espero que possa acontecer mais vezes. A gente tenha voz para falar. Estão escutando? A gente tenha voz para falar. Espero que eu tenha representado todos aqui e
que a gente possa realizar isso mais vezes. Bom, muito obrigado a todos aí. Bom dia. Obrigado, Adalto. Eu vou passar a voz agora para o próximo, José Antônio, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu acho que o universo do mundo das balanças é muito diferente, né? Um lugar para o outro, de um estado para o outro. Nós somos, se desacreditado ou homologado para usar. Somos autorizados pelo IPEM desde 90, 91. E em 99 nós fomos acreditados pelo IPEM para fazer calibração de balança. De lá para cá, o IPEM tem se modernizado bastante. Antes, imaginem vocês que cada semana ou cada 15 dias tinha que ir um técnico lá no IPEM com a relação das balanças que a empresa fez e levar lá uma carta com uma cópia do selinho lá para entregar para o IPEM para saber a relação das balanças feitas. Isso era muito ruim, né? Hoje é feito pelo site, né? Você entra no site, cola ali, faz quando você atendeu a balança e tal, e isso ajudou bastante. O que ainda está um pouco defasado, que eu acho que a gente podia mudar, é que cada vez que você vai pegar os lacres, tem que ir o técnico que está responsável pela empresa no IPEM pegar os lacres, né? Eu acho que isso a empresa podia fazer uma carta com a assinatura dos técnicos responsáveis e você poderia mandar uma outra pessoa, porque isso vai para menos de um dia do serviço, né? Para ir lá buscar e tal. O tempo é dinheiro, né? Então, o que eu percebo? Eu, além de trabalhar dentro do laboratório, eu visito também muitas empresas. Por exemplo, aqui em São Paulo, você encontra de tudo. Tem empresas que fazem calibração anual, uma outra que faz cada 2 anos, outra faz cada 5, outra faz cada 6 meses, outra faz cada 3 meses. E muitas vezes, essas empresas que fazem calibração cada 3 meses são fiscalizadas pelo IPEM, e eles já têm um contrato de calibração para fazer calibrações periódicas a cada 3 meses, porque o produto que eles medem é muito caro e por isso que eles têm esse cuidado, né? Então, o que acontece? Deve existir estados que o IPEM não aparece nunca, né? E empresas que tomam esse tipo de cuidado, além da empresa pagar a calibração, eu escuto muitas reclamações sobre isso, aparece o fiscal do IPEM para fazer uma nova calibração em, sei lá, 80 balanças, 90 balanças, que já foram calibradas, quem sabe, há 40 dias. E ele tem que arcar com esse custo também. Isso é o que os clientes mais reclamam com relação, que eu escuto com relação ao IPEM. O que mais? Fora isso, é um mercado muito competitivo, né? Todos da metrologia em geral. Você encontra valores de calibração e de manutenção completamente discrepantes, né? Os compradores dizem: como é possível uma manutenção de balança no laboratório, numa empresa, numa oficina, custar 100, na outra custa 1.000, na outra custa 2.000. Você vai responder. Por que para calibrar uma balança tem empresas que cobram R$70 e outra cobra 400? Coisas do mercado.
Então, eu acho que basicamente é isso. As inovações são boas. A parte de treinamento, eu acredito que seria bom que existisse uma entidade, por exemplo, como a Remesp ou alguma outra, que pudesse dar essa formação, porque hoje, como nós fazemos, por exemplo, acredito que ainda seja assim, para uma nova oficina ser homologado, pelo menos quando nós fomos, a gente precisou disso. Você precisa que uma outra oficina te indique, isso continua assim? Tem ainda, né? do atestado. Um atestado. Quer dizer que o concorrente vai dar um atestado para você, vai dizer que você está difícil. Então, hoje o que a gente faz? Nós fazemos treinamentos internos com os técnicos. Nós temos 2 ou 3 técnicos autorizados pelo IBEM, que está lá registrado, então, e eles que dão os treinamentos. Agora, se existisse alguém, uma entidade que pudesse também fazer treinamentos em massa, acho que também melhoraria. Enfim, eu acho que da minha parte é só. Obrigado, José. Passo a palavra agora, José Paulo Marinho Navarro. Boa tarde a todos. Vou tentar simplificar, porque algumas mazelas do nosso dia a dia já foram ditas aqui. E eu acho que algumas delas estão num momento muito bom de a gente ter essa definição, que é através da qualificação do permissionário. E qualificação em 2 sentidos: capacitação técnica, e aí não só a carta do fabricante, esse tipo de coisa, mas credenciamento junto aos conselhos regionais, seja de engenharia ou conselho regional técnico. Existem cursos técnicos de ensino médio na área de qualidade que poderiam servir como base, diplomas superiores das áreas afins. Então, eu acho que na qualificação, a nova portaria é onde a gente deve trabalhar muito bem. E o segundo ponto de qualificação também, nos pesos padrão utilizados nas balanças. Hoje nós temos essa dificuldade na qualificação do permissionário por área de atuação e volume de massas padrão que ele possui. Eu acho que esses 2 pontos, sendo equalizados, as regras vão ficar mais niveladas entre todas, e muitos problemas que hoje são até comerciais vão ser tratados de uma forma mais isonômica. Eu creio que passa por aí, e esperamos aí durante o ano que vem participar bastante aí desses debates do impacto regulatório para ter uma boa solução para essas questões. Acho que é isso, basicamente. Obrigado, Zé, pela contribuição. Pessoal, faltou o Felipe falar, mas a gente está com um tempo bastante apertado. Eu vou abrir para 2 perguntas. Tá? Se alguém já tem 2. O Daniel primeiro, depois o... Enquanto ele leva o microfone, Adalto, o INETO tem ouvidoria e o IPEM tem ouvidoria. Se tiver qualquer necessidade, você pode entrar em contato com as ouvidorias, tanto do IPEM quanto do INETO. Tá? Isso vai ser. Mas acho que não é divulgado isso, que eu não conhecia. Tem sim. Você pode no site, tanto do INETO quanto do IPEM, você vai encontrar. Depois a gente passa os caminhos direitinho, mas tem. Sim, vai melhorar então esse esclarecimento. Pronto, boa tarde a todos. Na verdade, são algumas colocações e não bem perguntas. Era a respeito da questão da ouvidoria, que existe sim, né, no nosso site, a divulgação ocorre.
E os demais itens também possuem a questão da ouvidoria. E a respeito de indeferimento, a respeito da questão de instâncias de análise de auto de infração. O IPEM é a primeira instância, em caso de indeferimento, sempre existe a segunda instância, que não é nem o IPEM que analisa, é o INMET. Tá? Era mais para colocar esse ponto. Outro fator importante a de ser comentado a respeito da cobrança de o instrumento passou pela calibração e por que ele deve passar pela verificação. São serviços diferentes que, infelizmente, em relação à calibração, poucas empresas a utilizam adequadamente. A gente pode perceber isso, por exemplo, em esfigmomanômetros, aparelhos de pressão arterial, que estão relacionados diretamente à saúde das pessoas. Nós recebemos em nossa regional, na regional que eu atuo, do IPEM São Paulo, este ano em torno de 3.000 aparelhos de pressão, todos eles calibrados, com certificados de calibração recentes, efetuados pelos hospitais, com índice de reprovação de 2%. Por quê? Boa parte das empresas do país adotam a calibração, mas não fazem a análise do certificado de calibração. Uma boa parte entende que um instrumento que está sendo submetido à calibração, ele está ajustado. Eles não fazem uma análise dos erros indicados naquele equipamento. Meu equipamento chegou da calibração, ele está trabalhando corretamente. E não é a realidade que nós encontramos em campo. Por isso que eu trouxe o exemplo dos esfigmomanômetros, que eu acho que um aparelho calibrado com índice de reprovação de 2% em algo que pode matar um paciente é um índice grande ainda, né? E uma outra colocação aí era a respeito dos números do Marcelo, quanto ao número de manutenções, para o Primetro não trabalhar com esse número frio, 5 milhões de manutenções realizadas. É analisar o que leva a esse número, que não necessariamente o instrumento passou por problemas, os instrumentos não quebram tanto assim, né? Nós, como exemplo, vamos citar as balanças do aeroporto de Guarulhos, que tem um posto da Toledo lá dentro para fazer a manutenção dos instrumentos. Na preventiva, esses instrumentos recebem novos selos de reparo. Então, o instrumento ele não passou por defeito nenhum e a cada mês é lançada uma manutenção para esse equipamento no sistema. Estão dando uma falsa impressão de que ocorreram diversas manutenções sem que o órgão metrológico passasse, né? Não teria nem braço para isso. Você tem um ponto importante, Daniel, mas a gente sabe que eu comentei, é um número extremo frio e é só uma questão de gato gelado mesmo, porque quando você passa, por exemplo, se você faz a manutenção agora, o IPEM vai primeiro fazer a verificação e vai lançar aquele provavelmente como periódico. Não vai nem aparecer como pós-reparo, não é essa, a gente sabe que é essa diferença. E ali é um número global dos últimos 4, 5 anos, é só mesmo para chamar a atenção. Não é um número que sendo analisado de qual foi a razão, qual não foi. Agora, de qualquer maneira, até seguindo o que você está falando do aeroporto, para fins do controle meteorológico, independente de qual é o problema e qual é o caso, o lacre foi retirado e foi colocado outro. Bom, eu só preciso que seja confiável. Como foi feito, entendeu? São vários critérios. Não necessariamente a retirada do lacre. Uma bomba medidora óptica, por exemplo, se ela foi rompido o lacre do painel, mas para ajustar um único instrumento, serão lançados 8 reparos, né? São várias avaliações. Quando você fala em regulamentação, você está pegando tudo. A regra toda. Como ele falou do nome, desde o nome da etiqueta, vai tudo. Talvez tem que mexer no sistema. Aí é para frente. Só complementando o que o colega Daniel falou, de regulamentação para as oficinas, o rito processual da resolução com metro, ele cita 2 pontos. O primeiro é a defesa, depois o recurso. Quando vocês recebem a autuação, lá dizendo que tem 10 dias para apresentar a defesa, o rito já está rodando e pode a qualquer momento chegar a notificação final, se for uma advertência, multa,
qualquer penalidade. Nesse momento, vocês têm o direito de entrar como recurso. Aí não é a defesa, é o recurso. E esse recurso cabe, então, à segunda instância avaliar, que é o INMET avaliar. Então, se vocês têm, por exemplo, uma certeza de que isso daqui não é uma irregularidade, mas por algum motivo o técnico da RBMLQ diz que é, e vocês estão nesse impasse com um instituto, por exemplo, um IP, por exemplo, apresenta o recurso, né? O processo é paralisado e é analisado, então, por conta da comissão permanente, que cabe a ADMEL, como um integrante, no caso. Vamos para a segunda pergunta, pessoal. Bom dia novamente. Só complementando o que o Adalto tinha falado, no caso da minha empresa mesmo, eu uma vez fui autuado, o IBEM de nos dá um prazo de 30 dias, na verdade hoje é 20, antigamente era 30 dias, que tinha que fazer uma cartinha, levar até o IBEM com os números de selo e tudo mais. No período da manutenção, entre o período da manutenção e o período da entrega da folha, passou o fiscal, viu que a balança estava sem o selo, mas a balança foi colocada o selo, tinha na ordem de serviço, tudo certinho. E a minha empresa foi autuada. Realmente eu não tive para recorrer. Tentei argumentar, tentei recorrer, mostrei prova, mandei cópia, autentiquei a assinatura da cliente e não foi indeferido, fui obrigado a pagar a multa. Realmente, assim, acho que falta uma ouvidoria para... Falta não, no caso agora estou sabendo que tem ouvidoria, né? Mas falta eu não conheci esse canal que eu poderia acionar, recorrer disso daí. E o segundo ponto, que eu queria tirar uma dúvida, existe o forte da minha empresa é a balança comercial. Eu acho que quem trabalha em balança comercial sabe que várias balanças, às vezes, elas são autuadas, são notificadas, simplesmente porque o lacre está encostado no prato. E em um local que eu fui, eu tinha o costume de colocar adesivo transparente em cima do lacre, para ele não levantar e encostar no prato. E o proprietário falou, não, o pessoal falou que não pode colocar esse adesivo aí. Aí eu fico naquela situação, põe o adesivo para segurar o lacre, não põe, deixa eu pegar no prato, ele pode ser autuado. Como vai estar tendo novas regras, eu acho que seria legal tomar um pouco de atenção nisso daí, que é uma coisa que acontece muito no campo. Bem rápido para o horário, como o Cristian comentou, o processo tem um rito que ele cabe toda a autuação, toda autuação cabe recurso. Você tem o recurso em primeira instância e em segunda instância que é elemento. Então, é a defesa e o recurso, como ele falou, não percam esses prazos, não atentem para isso. Outra coisa, ouvidoria. Ouvidoria do IBEM, se eu não me engano, o e-mail ouvidoria do IBEM mesmo. Ou pelo portal GovBR, procurem Fala BR, uma ouvidoria integrada, e assim, se não tiver resposta em prazo, senão vamos jogar para dois cabeças, nada vai ter resposta. Podem ficar tranquilos, podem ter certeza que vai ser respondido, e a gente não tem sossego quando não responde. Então, ouvidoria, entre em contato, se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão desse tipo, use esses canais, não deixe de fazer isso não. Bom, pessoal, como eu falei no começo, o tempo é curto, né? Vou passar a palavra para o Celso, vou dar como encerrado aqui, mas a gente vai estar aqui no ambiente que pode tirar mais dúvidas de vocês. Tá? Vou passar a palavra para o Celso. Gente, é muito rápido, eu tenho algumas mensagens aqui. Primeiro, eu queria fazer uma mensagem aos permissionários. Como foi bom vocês virem aqui nesse nosso evento, né, pessoal? Há muito tempo que nós estamos fazendo uma ponte aí para tentar trazer o maior número possível de pessoas que realizam esses trabalhos tão importantes como vocês, aqui representados pelo José Antônio. E eu queria estender, né, em nome de vocês, o pessoal que veio de fora, como o pessoal de Goiás, né? Eu sou. De Goiás, Mato Grosso. Como isso faz a gente vibrar aqui, né, o pessoal da organização, com a presença de vocês, e eu quero que vocês nos ajudem a contaminar os demais, para que venham fazer parte da nossa associação, porque lá tem muito espaço para essas discussões. E é isso que o INMET está aguardando, né?
E o segundo ponto que eu quero falar é que, no final do dia, nós teremos aqui 6 grandes empresas representadas pelos seus CEOs para falar das suas expectativas, dos seus desafios perante o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, permaneçam, porque lá eu vou colocar uma questão importante que o Marcelo, a gente já combinou isso, mas ele não deixou eu falar agora. Ele falou que nós só vamos poder falar, e principalmente porque está todo mundo com fome. Então, lá na mesa redonda número 6, onde estaremos recebendo todos os CEOs, 6 CEOs importantes aqui, desse mundo de fabricantes e representantes do controle metrológico legal, né, de produtos, de instrumentos de medição, nós vamos anunciar uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, estou com muita ansiedade para falar isso para todos vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, para ela dar os recados importantes e a gente Vamos lá, rapidinho. Ferro. Obrigada a todos mais uma vez pela participação. Antes de encerrar e dirigir para o almoço, eu peço àqueles que estão inscritos no tour ao Senai que vão almoçar primeiro e depois se dirijam ao balcão de atendimento da Remesp para saírem para o tour. Vocês terão 1 hora, mais ou menos, de almoço. Os demais que não tiverem agendado a visita, vocês vão ter 1h30. Assim que terminar, retornaremos para a programação da tarde. Bom, é isso. Bom almoço a todos.